Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, nosso curso de Imunologia Básica, Imunologia Celular e Molecular. Meu nome é Carlos Rogério Figueiredo, eu sou professor de Imunologia da Faculdade de Medicina na Universidade de Turku, na Finlândia. Eu tenho doutorado em Imunologia e Microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e hoje a gente vai lidar um pouquinho mais a fundo com os conceitos de sinalização na resposta imunológica. Quando você tem uma resposta imune ocorrendo, você precisa ativar as diferentes células do sistema imune. As suas próprias células do sistema imune têm diferentes funções, elas vão recrutar outras células com diferentes funções para poderem ativarem a resposta como um todo, por isso que se chama sistema. Tá? É um conjunto de diferentes células com diferentes funções, mas que se ajudam umas às outras. E a forma como essas células se comunicam é através da produção de proteínas. São ligantes, são mensagens de texto que elas usam para se comunicarem, são SMS que elas liberam assim na periferia do microambiente onde tem a infecção para poderem ativar células vizinhas ou para poderem recrutar outras células. E essas mensagens de textos, elas são literalmente visíveis, são proteínas, são substâncias físicas que são liberadas, secretadas, né? Elas acabam caindo assim na circulação ou na região extracelular e vão encontrar um certo receptor na célula-alvo. Tá? E esse receptor ele foi criado com uma estrutura tridimensional única para poder ligar a essa proteína, a essa mensagem de texto, a esse SMS. Esse SMS não vai se ligar a nenhum outro receptor, geralmente. Então é por isso que essas estruturas tridimensionais são feitas de uma forma única para ter especificidade ao receptor-alvo, tá? Então, como é que isso funciona, pessoal? Na aula de hoje a gente vai ver isso num esquema mais molecular aqui, tá? Eu apresentei o conteúdo dessa aula no vídeo anterior, né, de uma forma mais geral, o impacto, as implicações da sinalização celular e molecular, e hoje a gente vai mergulhar mais a fundo na questão molecular. A gente vai ver isso como acontece na prática, tá? Por exemplo, aqui nessa primeira figura aqui do livro do Abbas, no contexto de sinalização celular e molecular, a gente tem aqui a representação do ligante. Tá? O ligante é essa forma quadriculada que vai encaixar nessa região angular aqui de um receptor. Você pode ver que o receptor aqui ele tem uma forma perfeita, né, que vai encaixar o quadradinho ali, né, no caso lá um quadrado, na hora que ele encaixa no receptor tem esse formato losangular. Tá? É a mesma coisa que você montar uma pecinha, um brinquedo de Lego. Você tem diferentes pecinhas com estruturas tridimensionais únicas que vão se encaixar unicamente naquela parte, né, do Lego para formar uma estrutura tridimensional que vai dar o formato final lá do que você está montando. Tá? É a mesma coisa. No nosso ligante, na interação ligante-receptor, precisa ser o ligante certo, ligando no receptor certo. Tá? Quando você tem esse encaixe, né, você vai formar uma estrutura aqui que vai ter uma certa função. Então o ligante, geralmente, pessoal, ele está nessa região extracelular, essa região que a gente chama de fase citosólica. Tá? Esse ligante foi produzido por uma outra célula do sistema imune, vamos dizer assim, uma célula, um macrófago ou uma célula dendrítica, que está liberando esse ligante para ativar um linfócito. Aí o linfócito tem o seu receptor para esse ligante aqui. O linfócito é a célula efetora que vai lutar contra o patógeno. Então o ligante vem e vai se conectar ao receptor. Pessoal, o receptor é uma proteína transmembranar. Tá? E isso o que significa? Ele tem uma região extracelular, que é essa região aqui que interage com o ligante. Possui uma região transmembranar que vai interagir com a bicamada de fosfolipídios da nossa célula. Tá? É o que dá o cimento, né? Essa região do receptor é o que vai sedimentar o receptor na superfície da célula para ele não sair dali. Então tem essa região assim, que interage com a bicamada de fosfolipídios. E tem uma parte muito importante que é a fase citosólica, né, do receptor, que é na verdade a parte que vai acabar transmitindo o sinal que a célula precisa receber quando esse receptor se liga ao ligante. Tá? Então é como se fosse lá a antena, é o transmissor. Você deu o bind ali do ligante, essa anteninha vai liberar sinais. Tá? Então essa parte interna, a parte citosólica, que está no citoplasma, é fundamentalmente importante
é uma parte do receptor fundamentalmente importante que vai ser ativada quando você tem o ligante ali interagindo com a região extracelular do receptor. Então o que acontece, pessoal, depois que o ligante interage com o receptor, né? O receptor ele vai ter uma modificação estrutural que faz com que ele tenha afinidade a um grupo fosfato, né, que vai começar a dar uma certa ativação nessa região do receptor. Geralmente, pessoal, a gente tem algumas proteínas à deriva do citosol tentando encontrar receptores ativos, receptores com essa região de afinidade a grupos fosfatos. Essas proteínas são chamadas de proteínas, ou vamos dizer assim, tirosinas quinases, tá? Por que tirosina quinase? Primeiramente, essas proteínas quinases, elas estão procurando por resíduos de tirosina. Tirosina é um aminoácido, tá? Um aminoácido, a gente tem diversos aminoácidos na natureza, tirosina é apenas um deles. Existem serinas, treoninas, né, triptofano, e a tirosina é só mais um aminoácido. Tá? Então essas enzimas elas têm uma propriedade de fosforilar resíduos de tirosina. Tá? Então o que acontece, pessoal? Um radical de tirosina no receptor que se torna ativo, que tem afinidade a um grupo fosfato, vai ser assim o alvo dessas tirosinoquinases. As tirosinoquinases, opa, peraí, tem um ligante aqui interagindo com o receptor, abrir um espaço ali para eu fosforilar a tirosina. Lembra que o receptor é uma proteína. Proteína tem vários aminoácidos. E, eventualmente, um desses aminoácidos vai ser uma certa tirosina. Então, a tirosina quinase vai fosforilar essa região. E quando ela fosforila, ela dá uma conformação de funcional para esse receptor poder fazer mais coisas. Tá? Então, a fosforilação, lembra na aula anterior, é como se fosse uma bateria. Você coloca uma bateria dentro da lanterna, você liga. Aí começa a ter luz, né? Começa a transmitir sinal. É a mesma coisa aqui. Essa proteína que está na deriva, né? Você pode até ver que essa proteína não receptora, tirosina quinase, não receptora porque ela não tem uma região receptora na parte externa. Ela simplesmente tem uma região transmembranar que faz com que ela fique ancorada na membrana, e essa fase citosólica, né? Ela vê que aqui o ligante interagiu com o receptor, abriu aqui uma conformação para poder receber um grupo fosfato, né? Aí ela manda essa fosforilação aqui e ela ativa o receptor. E esse receptor vai começar a ter uma função, outras proteínas vão ser aglomeradas ali, a gente vai discutir isso mais em detalhes, nas células do sistema imune, mas a gente vai receber proteínas adaptadoras que no final vão induzir uma cascata de sinalização que é justamente modificar fatores de transcrição. O que é transcrição, pessoal? Lembra lá nas aulas de biologia molecular. Você tem o genoma. O genoma é a livraria que tem todos os genes e a maioria dos nossos genes estão dormindo, né? Então os genes são, na verdade, a receita para você formar novas proteínas. Se a célula precisa ser ativada, ela vai ser ativada para fazer o quê? Para ter uma certa dinâmica funcional. Essa dinâmica funcional vem através de novas proteínas que ela vai formar e ela vai secretar. E ela vai usar essas proteínas também dentro da fábrica da célula, ali dentro, para fazer novas coisas. Tá? Então você precisa mandar sinais para o núcleo para transcrever partes do genoma para formar RNAs. Então, isso é transcrição do código para formar RNA. E o RNA, que está vindo lá do gene, ele vai ser depois traduzido lá no ribossomo para formar uma proteína, para formar uma citocina, para formar uma chaperona, né? Para formar um ligante para comunicar com uma outra célula. Então, isso tudo está vindo do gene. Mas vem do gene porque primeiramente, o receptor foi ativado por um ligante. Teve o recrutamento ali de uma enzima quinase, não receptora, porque ela não tem uma parte externa, ela é uma parte interna na célula, que viu que o receptor ficou com afinidade, e ela joga ali uma fosforilação para ativar esse receptor, que vai induzir uma cascata de sinalização dentro da célula, que libera sinais transcricionais, que libera sinais de transcrição para ativar fatores de transcrição. Esses fatores, quando são ativados, eles entram no núcleo, induzem a transcrição do gene de interesse que a célula precisa secretar,
e esse gene vai ser convertido no RNA, porque é uma transcrição, o RNA vai formar uma proteína, essa proteína vai ter uma certa função. Isso é a resposta de transdução de sinais, pessoal. É assim que acontece a resposta imunológica como um todo, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente está dissecando essa figura aqui de uma forma mais elaborada, e eu quero finalizar essa parte explicando por que a proteína se chama quinase, tá? E uma vez que vocês entendem os termos, né, fica muito mais fácil vocês lembrarem disso lá na prova, quando vocês serem avaliados na prova de imunologia. Quinase, pessoal, do inglês vem do termo kinetics, tá? Kinetics, né? Que tem a ver com cinética, tá? Tudo que tem movimento, né? Então, a enzima, por si só, a enzima é uma proteína que tem uma certa movimentação, é uma engrenagem, ela movimenta, tá? Tem proteínas que são apenas estruturais, que elas só encaixam, tá? Mas existem proteínas que têm movimentos, tá? Então, quando essas proteínas elas chegam numa certa região química ali que tem uma termodinâmica favorável a uma movimentação, como por exemplo um receptor ativado por ligante, essa enzima vai ter um certo movimento que é de transporte de grupos fosfato para essa proteína alvo, que no caso é o receptor ativado. Então, é uma cinética, né? É uma kinase, kinase, tá? E nase vem de protease, né? Vem de enzima, tá? Então, tirosina quinase é uma proteína que vai fosforilar resíduos de tirosina em proteínas alvo. A gente também tem serinoquinases, né, que vão fosforilar resíduos de serina em proteínas e etc. Tá bom, galera? Então, fica aqui a representação mais molecular. Ainda assim é uma forma introdutória, porque a gente vai dissecar agora, nas próximas aulas, quais são os nomes dessas proteínas quinases que a gente está lidando aqui, quais são os tipos de receptores, quais são as categorias, as famílias desses receptores, quais ligantes e como é que a gente desliga esse processo também, quais são os fatores de transcrição, como é que esses fatores de transcrição, uma vez que eles se aglomeram, como é que eles se tornam ativos, como é que eles entram no núcleo, né? Então toda essa cascata aqui vai ser muito interessante a gente navegar e dissecar, porque é a maravilha da imunologia moderna, né, a imunologia molecular, como é que a gente, entendendo esses processos, a gente pode desenvolver imunoterapias que interagem, que podem interferir nos outcomes, né, nas implicações dessa cascata, para poder regular a resposta imunológica em diferentes contextos, contexto de doença, contexto de regulação, de disfunção da resposta imunológica, contexto de imunoterapia, né, contexto de imunorregulação e etc. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram da aula, por favor, compartilhem. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, porque quanto mais inscritos, quanto maior é a minha comunidade de seguidores, mais eu vou conseguir desenvolver esse canal com suporte do YouTube, para poder levar para vocês uma imunologia fácil de entender, para ajudar vocês em exames ou até mesmo para enriquecer o seu conhecimento geral da imunologia médica, tá? Esse primeiro curso, Imunologia Celular e Molecular, é para poder dar os arcabouços da resposta imunológica para vocês. E depois a gente vai desenvolver o curso de imunologia clínica aplicada, tá? No contexto de doença. Tá bom, galera? Então, vocês me ajudando a criar o canal agora, a gente vai ter um canal maravilhoso para desvendar os mistérios da resposta imunológica no contexto de doença, para melhorar a nossa saúde no dia a dia. Tá bom, galera? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!